Fala galera, tudo bem com vocês? Conta pra mim, tá tudo bem? Tudo joinha? Já viram o vídeo anterior? Curtiram, comentaram, compartilharam? Ah, se inscreveram no canal? Não esqueça, se inscreva no canal, ok? Agora, vamos comigo! Oi pessoal, eu estou aqui para falar mais um pouco com vocês sobre a Bíblia, sobre personagens bíblicos, sobre a atitude de grandes homens que estão na Bíblia relatados, homens e mulheres que nos inspiram, isso aí. Eu quero falar um pouco com vocês sobre Ruth neste momento. Ruth, ela se casou, uma moabita, ela se casou e o marido dela morreu e chegou num momento onde ela podia voltar para casa dela porque ela só estava morando ela, a cunhada e a sogra, que ela já era muito velha, né, de idade, não tinha mais filhos. Naquela época, se Noemi, que era a sogra dela, pudesse ter mais filhos ou tivesse mais filhos, poderia casar com Ruth e remir Ruth. Só que ela não tinha mais. Então Noemi chegou para suas duas noras e falou: podem ir voltar para casa de vocês porque não tem ninguém para casar com vocês. E Órfã foi embora, né, a cunhada, e Ruth não. Ruth decidiu ficar, mesmo olhando as circunstâncias e vendo que ela não poderia casar novamente, que ela viveria com uma sogra idosa que poderia partir a qualquer momento. Ela decidiu ficar. Eu creio que Ruth decidiu ficar, sabe por quê? Porque ela conhecia o Deus de Noemi. Ela, com certeza, ela já tinha ouvido falar sobre Deus e ela cria em Deus, e ela confiava em Deus, ela amava Deus e ela também amava a sua sogra. E ela confiava de que Deus com certeza poderia fazer algo por ela, não deixar ela nessa situação. Ruth, Noemi voltou para sua terra e Ruth voltou com ela. Ou seja, Ruth não estava com sua família, com seus parentes. Ruth estava apenas com Noemi. E Ruth, chegando lá na cidade, Ruth ela foi colher espigas. Naquela época, os donos de fazenda, né, existia uma lei onde eles tinham que sim, quando eles fossem colher, né, os frutos, eles deveriam deixar um pouco para os pobres pegarem depois. Trazendo para nossa realidade, é como se fosse você colher, pegar frutos da sua colheita e deixar lá no chão, lá para os mendigos pegarem, né? Para aqueles que não tem onde recorrer, né? Não tem dinheiro, eles vão lá e pegam das migalhas, né? Então Ruth, ela foi pegar migalhas. Ruth, ela foi num lugar, né? Uma fazenda, pegar migalhas. Essa era a realidade de Ruth. Morava com uma velha, não tinha mais ninguém para casar com ela e foi pegar migalhas. Mas ainda assim, Ruth não desistiu. Ainda assim, Ruth continuou com sua sogra. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Ruth, de mendiga, que pega migalhas, se casou com o dono da fazenda. Ela se casou com o dono de todas as coisas. Deus honrou Ruth e ela se tornou avó de Davi, bisavó de Davi, com Boaz. Ela casou com Boaz. Deus olhou para ela e Boaz descobriu que era parente. E ele conseguiu remir Ruth. E Davi veio dessa linhagem. E não só Davi, como o próprio Jesus Cristo. Ruth entrou para a genealogia de Cristo. Ruth decidiu, quando tudo era ao contrário, ela decidiu ficar, permanecer com o mesmo Deus que Noemi. E ela foi honrada. Primeira lição: nunca desista, mesmo se você estiver sofrendo, mesmo se as circunstâncias estiverem contrárias, não desista do Deus vivo, não se afaste do lugar onde Deus planta você. E saiba que Deus, ele pode te honrar, que o seu fim não é o que está acontecendo agora, que a sua história pode sim ser transformada. De uma hora para outra você pode mudar de vida, ter uma vida totalmente renovada, transformada, e essa vida, uma vida muito melhor. Outra personagem, Esther. Esther, ela era órfã. O seu tio Mardoqueu havia tomado como filha primo Mardoqueu, porque seus pais haviam morrido. Ela era órfã, não tinha pai nem mãe e vivia com seu primo Mardoqueu. Ela foi selecionada como a mulher mais bela e o rei Assuero escolheu ela para casar com ele. E ela saiu de uma coitada para uma princesa, uma rainha, a rainha Esther, esposa do rei,
de toda uma província, de todas as várias províncias que serviam a esse rei. Ela se tornou a sua esposa, a sua mulher. E o que aconteceu? Você deve conhecer a história, mas se você não conhece, leia o livro de Esther. São 10 capítulos e é uma história linda, fascinante, onde nós podemos extrair muitas lições. Esther, o povo de Esther estava sofrendo, porque estava muito triste, porque eles iriam morrer. Existia uma lei que o próprio rei havia assinado para matar todos os judeus. E Esther era judia. Ela não tinha contado para o seu esposo ou para as pessoas no palácio que ela era judia. Ninguém sabia. Então o seu primo, ele ficou muito triste, muito mal, e ela não sabia por que ele estava mal. Mandou perguntar, o que aconteceu, e ele disse que era para ela interceder pelo povo ao rei. Só que existia uma norma lá que se ela fosse à presença do rei sem ser chamada, ela poderia ser morta. E o rei já não chamava ela há 30 dias para estar diante da presença dele. E o seu primo pediu para ela ir até o rei, interceder pelo povo. E algo interessante é que o Mardoqueu falou: se você não falar com o rei, socorro e livramento vai vir. Eu tenho certeza, olha que interessante. Socorro e livramento viria de outra parte, mesmo se Esther não falasse. Mas não pensa que você vai sair bem dessa. Por quê? Porque ela também já era judia. Porque Esther no início falou: ele não me chama há 30 dias, como é que eu vou chegar lá? Ele vai me matar. Mas diante da resposta de Mardoqueu, ela foi até o rei. Ela pediu: orem, jejuem por mim. Fiquem 3 dias sem comer por mim. Eu vou entrar na presença do rei. E sabe o que ela falou? Se eu morrer, morri. Esther se comprometeu pelo povo. Esther não se comprometeu por ela mesma, para ela. Ela não foi egoísta, porque ela poderia morrer, mas ela se comprometeu pelo povo. Assim como Mardoqueu, no capítulo 10 diz que Mardoqueu ele foi honrado. Ele vivia à porta do rei, ele não era ninguém ali, mas ele foi ser o segundo do rei no final da história. Mardoqueu, e a Bíblia diz que enfatizou que ele era um homem que ele trabalhava pela prosperidade do seu povo, que ele cuidava do seu povo. Então nós não podemos ser egoístas, olharmos para nós mesmos, cuidarmos somente de nós. Não, nós temos que zelar pelo nosso povo, pela nossa cidade, pela nossa família, pelos nossos amigos, por quem Deus nos dá. Jesus tinha 12 discípulos e nós também temos pessoas que Deus nos dá para cuidar. A nossa nação, nossa cidade, não devemos falar mal dos nossos governantes ou da nossa cidade ou das pessoas, não. Nós temos que zelar por eles, fazermos a nossa parte, cuidarmos de onde nós nascemos, zelar por nós, onde nós nascemos e pelo povo, pela nossa parentela, nossa família, nossos amigos. E Esther, ela foi diante do rei para interceder pelo povo. E sabe o que aconteceu, meu irmão? O rei, ele estendeu o cedro para Esther. O rei, ele estendeu o cedro para Esther. E Esther tocou no cedro e teve acesso à presença do rei. E ela conseguiu o favor do rei. Ela contou o que estava acontecendo e no final ela conseguiu o que ela queria. O rei disse assim, me pede que até metade do reino eu te dou. Ele falou 3 vezes com ela que até metade do reino daria para ela. E ela poderia pedir, guarda minha vida do meu primo e dane-se o povo, não. Ou pedir metade do reino, não. Ela foi lá, ela tinha um propósito, ela cumpriu o propósito dela até o final. Ela não se corrompeu como muitos se corrompem no meio do caminho. E se a pergunta fosse para você hoje, o que você pediria ao rei? Até metade do reino eu te dou. Será que você olharia somente para a sua vida? Será que você faz coisas somente voltadas para a sua própria vida? Você não pensa nos outros? Então isso é uma reflexão muito boa para nós pensarmos, porque o mandamento maior é amar a Deus e ao próximo como nós mesmos. Nós precisamos sim pensarmos nos outros. Se a gente vê alguém passando necessidade, alguém com problema, nós precisamos estender a nossa mão. Não podemos ser egoístas e desfrutarmos dessa vida apenas só para nós e nossa família. Nós também temos que compartilhar com nossos irmãos. Temos que também alcançar os nossos irmãos a viverem aquilo que a gente vive. E Esther, algo profundo nessa história é de que nós não poderíamos, sem Cristo, chegar até a sala do trono. Nós não poderíamos chegar até a sala do trono. Mas Jesus abriu o caminho e hoje nós podemos ir lá acessar essa sala através das nossas orações. Atrair em espírito, nós podemos entrar nessa sala. E sabe o que acontece? O Pai, ele estende o cedro para nós. Jesus abriu o caminho e
e Ele estende cedo para nós. Nós podemos ter acesso a essa sala a hora que nós quisermos. Antes não poderíamos, mas por causa de Cristo nós podemos. A Bíblia diz que Ele, o sacrifício que Jesus fez, nos deu direito a entrar neste vivo e novo caminho. O muro da inimizade foi derrubado e a história de Esther nos aponta para esta verdade que nós podemos usufruir hoje. Paulo também tem uma história muito linda de Paulo que eu estava lendo num dia desses, que diz que Paulo ele foi apedrejado até a morte. Ele foi dado como morto, ou seja, até quase a morte. Alguns creem que Paulo chegou até a morrer. E a Bíblia diz que pegaram o corpo dele e lançaram fora da cidade. Sabe o que Paulo fez depois disso? Ele se levantou e encorajou os seus irmãos, os discípulos, a ficarem firmes. Ele tinha acabado de ser apedrejado. Como um morto. Foi espancado. Arrastado pelo chão até fora da cidade. E ele se levantou e encorajou os discípulos a ficar firme. Gente, que é isso? Que fé é essa? Que amor é esse? Que alegria é essa? Paulo, ele tinha tido encontro com Jesus. Ele sabia do que tinha reservado para ele nos céus. Paulo, ele tinha algo grandioso dentro dele. Mas Paulo, ele era um homem normal, ele sofreu muito. Mas olha só, ele levantou, em vez de ele reclamar, murmurar, desistir, como muitos de nós, né? No primeiro sofrimentozinho a gente desiste. Ou a gente reclama, ou a gente quer questionar Deus. Paulo não, ele foi lá e encorajou os seus irmãos, os discípulos, a ficarem o quê? Firmes. Ele tinha exemplo para dar, ele tinha autoridade nisso. Ele vencia. Teve um dia que o próprio Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele falou: então, se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu quero me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Olha a mentalidade dele, meu irmão. Transicione sua mentalidade. Não foque nos seus problemas, nas suas lutas, na sua dor. Foque em Deus, no que Deus já disse, no plano que Ele tem para a sua vida. Creia, tenha atitude, se posicione. Ruth se posicionou, Esther se posicionou, Paulo se posicionou, entre outros personagens bíblicos que se posicionaram em fé, em confiança em Deus, em esperança no Senhor. E foram felizes, e obtiveram sucesso, e terminaram seus dias bem, e viveram sua história felizes da vida, porque viveram a história que Deus escreveu para eles. Então, que vocês possam ser abençoados com essa realidade, com essas histórias que são reais. E te espero na próxima quinta-feira às 18 horas. Um beijo, Deus abençoe.